Dia, família, graça e paz, tudo bem? Finalizando hoje, então, a nossa semana de devocional e eu creio que essa semana você foi edificado, mas hoje é a cereja do bolo, como é falado por aí, nós vemos aqui, então, no capítulo 2, os espias são enviados e eles são enviados para Jericó, Lá em Jericó, eles vão até a casa de uma mulher chamada Raabe. E as escrituras dizem que Raabe é uma prostituta. Só que Raabe, então, ela se torna essa pessoa de grande importância para Israel, para a missão dos espias para Israel, porque ela serviu para quê? Para acolher, esconder e informar os espias de Israel acerca de Jericó. Só que eu e você precisamos de entender que dentro, vamos dizer assim, do processo de possuir a terra prometida, Deus ele vai usar pessoas para nos levar a avançar. Então essas pessoas elas são como portas que irão nos inserir em novos territórios. Mas eu e você precisamos de estar atentos para quê? Para não menosprezar essas portas, ou seja, para não menosprezar essas pessoas. Porque se nós vamos olhar para a questão, para a pessoa de Raabe, avaliarmos naturalmente, a gente vai dizer assim, não, mas só um pouquinho. Tinha outras pessoas para Deus usar em Jericó, mas por que vai usar justo Raabe? Por isso que vai usar justo uma prostituta. Mas Deus escolheu. E esse pode ser o nosso erro, de quê? De achar que Deus vai usar pessoas que nós queremos, pessoas que nós achamos que são qualificadas, que nós classificamos ela como pessoa boa, pessoa apta, pessoa capacitada, ou ainda as pessoas que têm a melhor reputação. Mas aqui Deus escolhe Raabe. Então nós vemos que isso é o oposto, o que Deus faz é o oposto. Deus usa, na verdade, aquele que não é. Deus não usa aquele melhor, Deus não usa a melhor reputação, Deus pega o pior reputação. Entende? E essa é uma maneira que Deus faz. Deus utiliza uma mulher improvável, desprezível aos olhos humanos, para ser um canal de Deus e o nome do Senhor ser glorificado através dela. Só que é interessante que Raabe, ela gera impacto, mas também Raabe sofre um impacto. Eu quero ler com você, então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, para nós vermos que é essas pessoas que Deus usa. E nós somos essas pessoas, nós somos Raabe. Deus coloca Raabe na nossa vida, mas nós também somos Raabe. Olha o que diz o texto. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então Deus não vai usar quem é, os que são, Deus vai usar os que não são. E essa é a condição de Raabe, nós precisamos de perceber isso aqui, senão nós não vamos perceber, vamos desprezar a porta que Deus abre diante de nós. Só que, como eu falei para você, por um lado, Deus usa Raabe na nossa vida, para entrar na terra prometida. Mas por outro lado, nós também vamos ser Raabe, porque a história de Raabe é a nossa. Eu e você não éramos. Paulo diz, Deus não escolhe ninguém de nobre nascimento, ou seja, ninguém que tenha essa força. Deus não vai usar ninguém que já é bom. Não, Deus pega o desqualificado, pega o desprezível, pega a coisa louca desse mundo, como diz, o fraco, é esse que Deus vai usar. Só que é interessante você saber, que essa era a condição antes, mas essa não é a condição depois. Isso aqui é um poderoso, não podia fazer aqui um devocional, uma semana, 2 só sobre isso aqui, irmãos, porque é poderoso demais. Raabe era uma prostituta, mas Raabe não continua prostituta. Raabe era alguém desprezível, mas ela não permanece alguém desprezível. Ela era desprezível até Deus escolheu. Depois que Deus escolhe, ela não é mais desprezível, ela é alguém de extrema importância para o propósito de Deus. Raabe podia ser alguém, agora
louca, como diz o texto, né? Mas agora ela é alguém sábia para o propósito de Deus, no propósito de Deus. Isso acontece comigo e com você. E eu vou mostrar para você porque que é interessante nós termos essa revelação, né? Deus escolhe o desqualificado, ok? Mas esse não permanece desqualificado. Pelo contrário, a condição antes de ser encontrado era essa. Mas agora eu e você somos totalmente qualificados. Como diz o texto, Deus escolhe os loucos, fracos e desprezados. Mas agora, esses que foram escolhidos se tornam sábios, fortes e qualificados para cumprir o propósito. Obviamente que eu não estou dizendo que é nós quem nos tornamos assim. Não é eu que me torno sábio, não é eu que me torno qualificado, não é eu que me torno forte. Pelo contrário, mas essa é o impacto da graça de Deus, irmãos. É isso que a graça de Deus faz. Ela pega alguém desprezível e agora ela faz esse ser qualificado. Ela pega alguém louco e faz desse louco alguém sábio para o propósito de Deus. Então não é porque nós, é porque a graça de Deus fez em nós. Você era desqualificado, mas agora você é qualificado para o propósito de Deus. Deus escolheu você. Raabe era antes, mas agora ela não é mais. É necessário eu e você termos a revelação do impacto e resultado da graça de Deus em nossas vidas ou na vida de outras pessoas, porque senão nós não vamos conseguir avançar. A nossa visão, ela vai permanecer de desqualificação, mesmo sendo chamado. Você vai internalizar isso. Não, eu sou desqualificado, eu sou desqualificado, eu sou desqualificado. Não, você se tornou qualificado em Cristo, é Ele que qualifica você. Mesmo você sendo chamado, mesmo você sendo escolhido, enviado, você precisa entender que era desqualificado, agora não é mais. Ah, pastor, mas aí se a pessoa se sentir soberba e arrogante, não, é porque ela não entendeu o que é a graça de Deus. Ela acha que é ela que fez algo para se tornar. Não, é Deus, é a graça de Deus. Não foi nós mesmos que nos tornamos qualificados. Não foi Raabe que se tornou qualificada para ser porta para Israel entrar em Jericó. Não foi Raabe, foi Deus que fez isso. Foi a graça de Deus que fez isso. Então não foi Raabe que escolheu, na verdade, que os espias entrassem. Não, foi Deus que escolheu Raabe para que ela pudesse ser um canal do céu aqui na terra. Só que eu quero dizer que a vida de Raabe foi transformada. E é isso que aconteceu conosco, né? A Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A graça mudou o nosso status de pecador para justo, de órfão para filho, de totalmente condenado para totalmente perdoado. Esse é o impacto do sangue de Jesus na nossa vida. Esse é o impacto do sacrifício perfeito de Jesus. E a nossa fé agora está baseada naquilo que Deus fez em Cristo. Então Raabe não foi ela que escolheu, ela foi escolhida por Deus. Foi a graça de Deus que fez com que a casa dela pudesse ser usada para Deus. E eu quero mostrar para você aqui, no texto, aonde que está, né? De maneira secreta, as Escrituras mostram que Deus que escolheu ela. Lá em Josué, capítulo 2. A partir do versículo 14 diz assim: Então os homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: Vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos obrigados de seu juramento se você nos fez jurar. Se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você fez jurar. E ela disse: Que seja assim como vocês disseram. Então Raabe se despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Aqui está o mistério de Deus, irmãos. Aqui está. Não foi Raabe que escolheu, foi Deus que escolheu Raabe. E aqui, quando o texto diz que Raabe utiliza-se de um fio, uma corda, né? Um fio de escarlate,
Isso aqui aponta para o sangue de Jesus que desceu no Calvário. Então olha só, foi o sangue de Jesus que qualificou Raabe para ser salvo. Foi o sangue de Jesus que salvou a casa de Raabe. Foi o sangue de Jesus que qualificou Raabe para ser um canal de Deus. Gente, foi o sangue de Jesus que faz com que Raabe ela é mencionada na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. É o sangue de Jesus que faz com que Raabe seja citada em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé. Não é porque Raabe era uma boa pessoa e também não é porque ela era uma ruim pessoa, não. O fato dela ser desprezível fez com que Deus escolhesse ela. Mas depois que Deus escolheu ela, o sangue qualifica. É isso que eu estou aqui trazendo para você. Era desqualificada, mas se torna qualificada. Por quê? Por causa do sangue, por causa do fio escarlate. E os espias dizem, quando nós viemos invadir, tu só precisa botar esse fio escarlate que nós sabemos que a tua casa não vai tocar. A tua casa não vamos tocar, ou seja, a tua casa foi usada, será guardada. É dessa maneira que nós precisamos de crer. Então olha só, né? Recapitulando, e para finalizar esse dia, essa semana, Deus vai colocar pessoas como Raabe na sua vida, que naturalmente você vai desprezá-las. Não veja Raabe, veja o sangue, veja o fio escarlate sobre a vida de Raabe, veja o sangue de Jesus sobre as pessoas que Deus colocar diante de você. Não menospreze, Deus usa pessoas como porta, então essa é a porta de Raabe. Ela era desqualificada, mas agora se torna qualificada por causa do sangue. E Deus também fez conosco como fez com Raabe. Eu e você não era qualificado, você era desqualificado, fraco, coisa louca, como Paulo diz. Mas agora, por causa do sangue, nós fomos qualificados. Por causa do sangue, nós somos fortes em Deus. Deus vai nos usar, Deus vai usar você como um canal. Deus vai usar você como uma porta. Deus vai usar você agora para quê? Para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Deus irá colocar portas, pessoas diante de você, a fim de que você possa acessar a terra prometida. Mas também perceba que você será usado como porta de Deus na vida de outras pessoas. E tudo isso tem a ver com a graça. Tudo isso é por causa do fio escarlate. Tudo isso é por causa do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.